Boa noite, pessoal do Marra Benta. Eu tô aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco que estão aí, né, no Black Cine, tendo a oportunidade de ver uma produção nossa daqui sobre a nossa terra, que é o Amaro Branco, que é o coco, o pneu, a roda e o farol. E eu espero que vocês tenham curtido o filme. Esse filme ele foi um divisor de águas aqui na nossa comunidade. E depois que ele aconteceu, né, que foi filmado, muitas coisas mudaram aqui, principalmente em relação ao coco de roda. Como esse vídeo não tem edição, então eu só tô pedindo desculpa, assim, por, enfim, eventuais coisas, transtornos que venham a acontecer. Mas é isso mesmo, né? Seria da mesma forma se a gente tivesse conseguido fazer o Skype. A partir desse vídeo, eu acho que, e a partir dessa conversa que a gente tá tendo, eu acho que algumas relações em relação ao que o Marra Benta faz, em relação ao tambor de supapo, aí na região de vocês, vão ser construídas, né? Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou Elaine Gomes, eu sou brincante das culturas populares, principalmente das culturas populares do meu estado, de Pernambuco. Mais especificamente, eu sou coquista, né? E também tenho outros trabalhos dentro da Casa Coletivo, que é um espaço de difusão, de fruição, de articulação em relação às culturas populares, comunicação comunitária e esses temas transversais. Aqui no Amaro Branco. O Amaro Branco é uma comunidade, né? É um bairro da cidade de Olinda. E é um bairro que tem uma tradição de pesca. O bairro é uma antiga colônia de pescadores, mas ainda assim tem essa característica da pesca muito presente nos dias de hoje. Algumas famílias ainda têm como subsistência a pesca. Algumas não exatamente o ir pescar, mas a venda do peixe. Então, de uma certa forma, a nossa comunidade ela ainda tem arranjos econômicos que giram em torno da pesca. E nós somos uma comunidade que estamos dentro do sítio histórico de Olinda, mas que isso também é uma pauta de debate em relação a tudo que a gente vai conversar um pouco aqui nesse momento, que a gente não é visto como parte desse sítio histórico tombado. Então isso nos causa, enfim, algumas organizações e desorganizações que através do coco de roda, através dessa forte presença das expressões culturais aqui na nossa comunidade, através do patrimônio cultural, através da memória e através do processo de redescoberta da nossa etnicidade e da nossa memória quilombola, a gente está tentando, através desse conjunto, sermos vistos como de fato a gente merece, né? Pela nossa história. Então, começando um pouquinho, falando um pouco sobre esse lugar. Aqui no Amaro Branco, a gente tem essa forte presença cultural do coco de roda, mas a gente também tem uma forte presença da agremiação, da escola de samba, né? A gente tem boi também aqui, enfim, a gente tem uma grande diversidade de expressões culturais. E todas essas expressões culturais, elas são de raiz negra, né? E isso nos leva a esse debate atual nosso aqui, que fala sobre a questão do patrimônio e sobre a questão do quilombo urbano. Nós aqui estamos nesse processo mesmo, né, de redescoberta dessas nossas memórias quilombolas, através de todo um estudo histórico antropológico, mas especificamente nós da Casa Coletivo, a gente tem muito trabalhado, tem muito procurado atuar nesse momento em relação a toda essa memória, no que isso vai nos trazer, não enquanto titulação oficial que o governo do estado ou que a Fundação Palmares venha nos dar, mas no que a gente, dentro desse processo, dessa redescoberta dessa memória, dessa apropriação e desse empoderamento desse nosso patrimônio, né?
O que é que isso pode suscitar em relação à participação social, em relação à comunidade passar a se reconhecer como parte de uma história importante para o Brasil e começar a preservar essa história, começar a reconhecer o seu território enquanto território de memória, enquanto território de patrimônio, inclusive arquitetônico, que a gente tem aqui, por exemplo, a escola da comunidade, né? Ela tem esse patrimônio arquitetônico. Então a nossa preocupação diante de todo esse panorama é que essa redescoberta étnica que vem com essa questão do quilombo, ela não esteja só focada numa titulação, mas esteja focada no que por capilaridade isso vai trazer para a nossa comunidade. A gente é uma comunidade periférica, né, urbana, mas a gente tem essas tradições que elas nos trazem essa coisa das culturas populares como modo de fazer, como modo de saber, que são tradicionais. E aí o coco de roda, ele é o nosso elemento chave. Ele é a maravilha dessa comunidade, porque é a partir do coco de roda que a gente vai conseguir trazer à tona essas memórias, né? O coco de roda, falando um pouco do brinquedo, que é como a gente chama aqui as expressões culturais que se brincam na rua, a gente chama de brinquedo. O coco de roda, ele vai ser o fio condutor principal que vai nos levar a toda essa questão do quilombo urbano, e também é o fio condutor principal que nos leva a diversas outras relações que estão sendo construídas ao longo do tempo, mas que agora, nesse momento presente, a gente tem dado mais ênfase para que o coco de roda ele vá para além de bater o bombo. Então, o coco de roda, ele é um brinquedo que, em sua essência, ele veio de África, trazida pelos nossos irmãos e irmãs, enquanto batuque, né, enquanto som de batida de tambor, ele veio da África, mas ele, da maneira que a gente conhece hoje em dia, com todo esse hibridismo que o coco de roda tem hoje em dia, ele é brasileiro. Então o coco de roda veio, né, como veio o batuque, como dança de umbigada, né? Não veio com esse nome exatamente, mas veio como dança de umbigada. E a partir, veio para o Quilombo dos Palmares, e aí a partir dessa quebra do Quilombo dos Palmares e dessa dispersão dos negros, ele se localizou no sertão e no litoral. E aí, a partir, né, dessa ocupação geográfica diferenciada, ele foi ganhando, foi assimilando outras expressões desses lugares, e aí veio a ser o coco de roda, que é muito diverso e que obedece mesmo essa coisa da geografia de onde ele está, né? E aqui especificamente no Amaro Branco, como nós somos, né, ainda uma comunidade pesqueira, estamos no litoral, aqui embaixo a poucos metros está a praia, ele ganhou essa característica, né, de estar junto da lida dos pescadores. E aí o coco de roda, ele acabou que de uma certa forma, e também por conta da nossa ocupação territorial nessa dispersão do Quilombo dos Palmares, ele acaba que nesse momento ele se confunde com a própria história do Amaro Branco. E isso tem uma simbologia muito forte, né? É realmente do coco de roda que a gente vai tirar tudo que a gente precisa para se afirmar territorialmente, etnicamente, dentro de um espaço de atualidade, né, dentro de políticas públicas, dentro do patrimônio. Então, quando houve essa dispersão, aqui no Amaro Branco se concentrou, né, uma grande quantidade de negros e negras que vieram dos quilombos dos Palmares e formaram uma nova conjuntura quilombola aqui. Nesse espaço nosso aqui, nós não tivemos um quilombo que era quilombo de refúgio. Era um quilombo que a gente chama de quilombo, agora não me vem à cabeça o nome exatamente, mas era de onde os negros e as negras vinham dormir, formaram suas vilas para morar. Mas mesmo assim,
a questão de estar aqui no Amaro Branco, que é um lugar alto, né? É o começo da parte alta de Olinda, se a gente vem vindo de Paulista. Era estratégico, porque daqui, desse ponto do Amaro Branco, se conseguia vislumbrar quem vinha por terra e quem vinha por mar. Então, a formação quilombola aqui no Amaro Branco, ela foi estratégica também por uma questão de proteção. Embora o nosso quilombo não tenha sido um quilombo exatamente de resistência, né? Era um quilombo onde se constituía uma vila. E aí, nesse percurso também houveram inserções de indígenas aqui na nossa comunidade. Por esse mesmo processo, né? Por esse mesmo processo de desaldeamento, por esse mesmo processo relativo à escravidão e por esse privilégio geográfico de alto, de montanha, de colina aqui no Amaro Branco. E aí, nesse processo, o coco de roda veio para cá e foi assimilado dentro do dia a dia, do fazer cotidiano dos pescadores, né? E aí acabou que aqui na comunidade não há uma dissociação entre o pescar e o coco de roda. É como se o coco de roda fosse a trilha sonora do pescador, e isso não muda. E aí, nesse processo todo histórico de urbanização, né, um pouco dessa memória se perdeu em relação ao quilombo, porque também a questão da religiosidade em relação às práticas religiosas, principalmente do candomblé, elas não permaneceram de fato aqui na comunidade com força. Então, em relação a esse processo, por exemplo, quilombola, a gente não tem uma referência religiosa que nos ligue. O que a gente tem é realmente o coco de roda e o ofício da pesca. E aí, nesse processo, o coco de roda, ele na verdade, ele ganhou essa assimilação dos pescadores. E, por conta disso, aqui na comunidade, nós temos um tipo de coco. Acabou que, por esses processos antropológicos, musicais, etnográficos, a nossa comunidade hoje em dia ela é celeiro, ela é espaço de um tipo de coco, é um tipo de música do coco, que só se faz aqui, que é justamente, na verdade tem duas etapas, é o coco de praia, né, que é esse coco que ficou pelo litoral, e aí nós aqui fazemos o coco de praia, mas fazemos o coco do Amaro Branco dentro desse coco de praia. Então, só para ficar um pouco mais elucidativo, aqui na comunidade a gente tem um ritmo, uma cadência e uma forma de fazer o coco em relação à poética e à métrica que é nossa. E aqui no Amaro Branco a gente tem uma maneira de dançar o coco que também é nossa. Essa maneira de dançar o coco também é um fio condutor que vai nos levar nessa nossa busca em relação à memória ancestral do quilombo, que é uma maneira de bater o coco pisado, como quem pisa mesmo o chão das casas, como quem pisa mesmo o barro. Então, aqui na nossa comunidade, a gente dança o coco sapateando, pisando, porque é uma tradição que vieram dos escravos, que se uniram aqui aos modos de vida dos pescadores, e que era tradição bater o chão da casa das pessoas, que era de barro molhado, barro vermelho, com os pés. E aí, ao mesmo tempo que se batia com os pés, dançava-se o coco e batia o coco lá no bombo, que é a alfaia. Então, a própria maneira de nós aqui do Amaro Branco dançarmos o coco é uma ligação direta com a nossa ancestralidade e memória quilombola. Em relação aos temas do coco, é sempre muito recorrente a essa vida no mar, né? A essa coisa do peixe, da pescaria, da vida do mar, da vida cotidiana, muito referente à natureza. Então, através das letras do coco, a gente também tem conseguido ir atrás dessa memória quilombola. Então, isso foi para dizer para vocês que o coco, nesse nosso processo, é o fio condutor principal que vai nos levar a essa memória. Mas que também, dentro da atualidade e com a capilaridade que as ações que visam essas memórias e esse possível reconhecimento, né, quilombola,
elas também vão se fundir dentro de um propósito que é um propósito social, né? Que é o propósito de fazer com que a comunidade entenda o potencial que a participação dela organizada, não só para a questão quilombola, mas para todas as nossas demandas, é fundamental. Então, nesse momento, a gente tem atuado através da plataforma de comunicação nessa construção de que todas as nossas necessidades, se elas partirem da participação popular, se elas partirem desse empoderamento, da especificidade dessa comunidade, da importância dessa comunidade, da importância histórica dessa comunidade, as coisas elas têm o potencial de mudar. Aqui no Amaro Branco a gente sofre com duas questões principalmente. A primeira é a especulação imobiliária, porque, como eu falei, nós estamos entre o sítio histórico de Olinda, que é uma área extremamente de elite, e estamos entre um bairro chamado Bairro Novo, que também tem uma característica de ocupação da classe média. Então, no que é que se dá essa especulação imobiliária? A gente está num lugar que tem acesso aos melhores pontos turísticos de Olinda. A gente está num lugar que tem acesso direto às praias de Olinda, embora as nossas praias, por conta dessa ocupação, né, desenfreada, desordenada, irresponsável, elas estejam poluídas, mas a gente está de frente para a praia. E a gente está de frente para um bairro que tem todos os grandes supermercados, né, que tem toda uma rede econômica, logística, que funciona bem, né, que tem grandes armazéns, que tem restaurante, enfim. Então, mas ainda assim a gente é uma comunidade que também consegue se articular enquanto comunidade, porque a gente não vive isolado, a gente se protege um ao outro, toda a característica de uma comunidade, né? A gente tem a ocupação das ruas, então a gente não vive no breu, né? Não vive no escuro, digamos assim. A gente também tem supermercados perto que tem um preço mais em conta do que aquele grande supermercado. Então a gente é uma comunidade que está cercado de coisas maravilhosas que estão longe do nosso alcance e que dentro da comunidade a gente se reorganiza numa esfera menor e que isso atrai as pessoas para cá. Porque elas vão morar num lugar onde existe uma água mais em conta pelas taxas dos programas sociais, uma luz mais em conta pelas taxas do programa social, e que na verdade ela vai vir para cá, vai trazer um outro tipo de ocupação, que é uma ocupação que visa a classe média, e isso vai mudando socialmente, economicamente o nosso perfil. E aí a especulação imobiliária cai de pau, porque a gente está num lugar privilegiado. E aqui as casas agora já são, mas assim, nessa construção do tempo, elas não custavam 600 mil. Agora elas já custam, porque isso já é um reflexo dessa especulação imobiliária. Então isso vai mudando o panorama da nossa comunidade, né? Se essa coisa não conseguir ser freada, daqui a um tempo, a gente não vai ser mais uma comunidade. A gente vai ter uma outra organização social, uma outra organização econômica. Então essa é uma das mazelas da nossa comunidade. A outra mazela da nossa comunidade é a questão da politicagem, que é justamente por nós sermos esse celeiro de cultura, esse celeiro de vida ativa, por sermos uma comunidade que ocupa a praça com samba de roda, que ocupa a praça com cineclube, que ocupa a praça com jogo de dominó, porque a gente é uma comunidade que tenta se organizar de uma certa forma. Então, esse espaço sujo da política se transpõe para cá. E aí a gente tem muita dificuldade de realizar muitas atividades falando e promovendo participação popular, porque não é interessante para a politicagem que eu, enquanto sociedade civil, enquanto moradora, tenha autonomia de dizer o que eu quero, como eu quero, e ir até os espaços de poder falar isso por mim mesma. Então, nesse momento, a gente tem se utilizado de tudo isso, do coco de roda, de todas as expressões culturais, dessa questão do quilombo urbano, dessa memória do quilombo, para dizer que nós somos a memória viva e que nós temos a obrigação e o direito de atuar na nossa comunidade
de forma participativa.